gente, a gente vai comparar os dois testes de proficiência de inglês que são utilizados para a imigração, né, para o Canadá, lá no Express Entry, né, que são o IELTS e o CELP. Né, Lembrando que é o IELTS General Training e o CELP, porque é no caso o General. Porque muita gente tem dúvida de qual fazer, qual é o mais fácil, qual é o melhor, qual é o que eu vou tirar uma nota melhor, qual é o que eu vou me sair melhor, fica naquela ansiedade de qual escolher, né? Então a gente vai fazer aqui essa comparaçãozinha para ajudar vocês a decidirem isso aí, tá certo? E a gente pode comparar em alguns aspectos. O primeiro deles é qual é o nível de dificuldade. Então, eu particularmente acho, depende do seu próprio, do seu gosto, né? O que você se sente mais confortável. Pessoal, né? Isso, é muito pessoal. Eu fiz os dois, tanto o IELTS como o CELP, eles têm algumas diferenças, algumas similaridades. A gente vai entrar em detalhes aqui, em habilidade por habilidade. Mas eu, particularmente, se eu fosse fazer de novo, eu escolheria o IELTS. E tu escolheria qual? Eu escolheria o CELP. Eu também já fiz os dois. Na verdade, eu fiz até outros testes na época lá do doutorado. Mas entre o IELTS e o CELP, eu ainda prefiro o CELP. Eu faria de novo o CELP. Né? Aí por quê, né? Vamos ver agora, né? Habilidade por habilidade, né? Porque, na verdade, eu diria até assim, que eu prefiro o CELP, mas só o speaking eu prefiro do IELTS. Vamos ver o formato, né? Assim, o primeiro deles é o listening. Eles avaliam separado cada skill, cada habilidade. Então, o listening, ele é bem parecido com os dois, as duas provas. Na verdade, o primeiro formato, até antes disso, o CELP ele é no computador e o IELTS ele é feito no papel. E a gente viu recentemente que também está sendo ofertada a opção pelo computador para o IELTS também. Né? Parece que começou ano passado isso aí, mas só que não é todo canto de centro de aplicação de prova que tem o computador, né? Então você tem que... Você checa lá no site deles, se naquela cidade, por exemplo, aqui no Canadá só são 3 cidades que tem computador, no Brasil também só são algumas, não está ainda disponível em todos os lugares. Parece até que eles ainda estão, digamos assim, implementando isso aí, né? Já o CELP é 100% computador, inclusive a parte do speaking, que a gente viu no IELTS brasileiro, no site do IELTS brasileiro, que a gente vai deixar os links, tá, gente? Que a parte do speaking no IELTS continua sendo pessoa a pessoa. Né? E no CELP é uma coisa que a gente vai falar, que é todo computadorizado. Né? E voltando então agora para o listening, que é o primeiro, né? Que é a primeira prova que você faz. Ele é bem parecido entre os dois. Ele tem mais ou menos número de questões, bem geralmente parecido, né? Múltipla escolha, ou você tem que completar. O CELP tem de completar, mas ele tem uma barrinha que aparece as opções. E no IELTS, que eu acho uma desvantagem, você tem que escolher a palavra que você vai completar, né? Eu acho que uma dificuldade no caso do IELTS de fazer o listening é porque não tem pausa durante a gravação. Porque você está ouvindo a gravação e você tem que ao mesmo tempo fazer a sua responder. E eu você acho tem que ler, entender e responder. Isso é ruim, realmente. Péssimo, né? Ruim não. Porque fica aquele som lá, a mulher falando, às vezes outra coisa em relação ao listening é o sotaque. Porque o IELTS, que eu vejo como desvantagem, é que tem sotaque britânico, sotaque americano, australiano, chinês que fala inglês. São vários sotaques diferentes. E aí você fica, falha, e ele falando lá, e você tem que anotar, vai. Então, além de você ter um inglês bom, você tem que ter essa habilidade de fazer duas coisas mais ao mesmo tempo. No CELP, não. É o áudio, você escuta só o áudio, terminou, aí aparecem as questões para responder. Isso. Eu acho mais fácil assim. Ainda prefere o áudio? Bom, depende. Vamos continuar aqui, aí você vai escolher. E o segundo é o reading. Eles são muito parecidos realmente. Você tem textos ou pedaços de textos que variam entre histórias ou recortes de jornal, de alguma matéria, artigo. E você também tem as opções na resposta de múltipla escolha ou de escrever. Eles são bem parecidos. Eu acho que assim... Não tem muita... O tempo parece que é parecido também. Talvez o texto seja maior no IELTS, um pouco. Uma desvantagem que eu vejo no CELP é porque você não pode gerenciar o seu próprio tempo. Então, no IELTS você tem um papel e você pode ir e voltar para as questões. E já no CELP você é cronometrado questão a questão quase. Então você vai e não pode voltar mais. Não. E o tempo que você economiza, você não pode usar depois, porque você perdeu. Por exemplo, se você... eu consegui fazer essa questão em 5 minutos e você tinha 10,
você perdeu os outros 5 minutos. Você não vai poder no usar os IELTS outros 5 você pode minutos pegar e usar para outras questões, né? Então é realmente uma desvantagem. A vantagem do papel é essa, que você gerencia ali a sua prova. Mas defendendo o CELP, eu ainda acho que isso é realmente uma desvantagem, mas o tempo que eles dão para responder as questões de qualquer uma das habilidades, para mim, é mais do que suficiente para responder. Então, assim, eu não, nenhuma das vezes que eu fiz o CELP já 2 vezes, e nenhuma das 2 vezes eu fiquei, digamos assim, atrapalhada com a questão. Agora, claro, todos os 2 testes, eu acho que a galera concorda comigo, tem que ter a estratégia, que é uma dica que a gente dá pra vocês. É a questão da estratégia, como fazer, né? A gente vai chegar lá. Vamos continuar nas habilidades. A terceira habilidade, skill, é o writing. Eles também são bem parecidos. Eu acho que, assim, são duas peças, né, que você tem que escrever. São 2 partes, writing parte 1, parte 2. E, no caso, a diferença principal, o tempo também é mais ou menos o mesmo, é que o IELTS, você tem que escrever na primeira parte 150 palavras. No mínimo, no 150. mínimo. E na segunda, 250. E o CELP, na primeira parte, 150 a 200, e na segunda, a mesma coisa, 150 a 200. Então, assim, acho que essas são as Agora, nesse ponto, eu vejo uma vantagem do CELP, que é o quê? Como ele é no computador, e mesmo, inclusive assim, a gente falou do IELTS que tem no computador, mas o formato continua o mesmo. Então, por exemplo, o listening é ouvindo, você ouve no seu headphone separado dos outros, mas você ouvindo e respondendo ao mesmo tempo lá no computador, entendeu? Então, o formato continua o mesmo. A estratégia do CELP é diferente do IELTS, né, nesses pontos. Então, no CELP tem o corretor. Então, se você escrever, às vezes você erra. Essa é uma grande vantagem. Esqueci só uma letrinha naquela palavra, aí ele fica lá em vermelhinho, igual como no Microsoft Word, por exemplo. E aí você vai lá e pode corrigir. É claro que ele não vai corrigir, por exemplo, erro de gramática, concordância de verbo, essas coisas assim, ele não corrige. Mas o spelling, né, que é a forma como está escrita a palavra, ele corrige. E no IELTS não, você está por si só 100%. Né? Essa é verdade, é uma vantagem para o uso do computador na hora da prova. Do writing. E para finalizar, o speaking, que é a última parte. No caso, eu prefiro 1000 vezes o do IELTS, porque você está fazendo o speaking com uma pessoa, é o avaliador. Então, eu acho que é inclusive mais curta, porque só são 4 partes. É mais pessoal, é mais assim, interativo. Né? Você interagindo com a pessoa e conversando, você consegue desenrolar e desenvolver melhor suas respostas. Eu me sinto mais confortável. Nesse ponto aí mas no CELP... eu concordo 100% com a Débora, que a entrevista é melhor. O CELP é totalmente computador. São 8 partes. Você fica... eles dão 30 segundos para você se preparar no que você vai responder. Só que tem lá a questão, o que é que você vai dizer, né? E aí você já perde uns 15 lendo o que é que você vai dizer, porque você tem que entender bem direitinho o que é que você tem que dizer, porque se você deixar de dizer alguma coisa que ele pediu pra você dizer, você já vai perder score. Você já vai começar então você já perde um tempo ali. Então você tem que dizer, você vai falar, ele dá 1 minuto, em algumas questões é 1 minuto e meio. E você vai falando e você tem que ir bolando as ideias ao mesmo tempo que você tá falando. E você fica aquela barrinha azul lá na sua frente. E você vai ficando nervoso. E aí a barrinha azul vai terminando e você não concluiu. E você não sabe o que, você vai dizer. E aí você começa a ficar nervoso. Quando termina já tá passando pro próximo. Menino, que nossa senhora! Mas realmente, eu também não gosto dessa parte do speaking, do CELP. Justamente pelos mesmos motivos. Porque o pouco tempo que você tem pra planejar a sua resposta, você perde a metade só em lendo e entendendo a questão. Então, eu acho isso muito, muito chato, para falar a verdade. Eu não acho justo para avaliar o seu inglês. Eu também não acho. Não é legal. Mas, enfim, tem gente que se sai bem. Beleza, show. Tem um bom atriz, um bom ator, acho que consegue. E outra coisa, assim, na realidade, então... Em relação a grau de dificuldade, a gente pode dizer o quê? Que, na verdade, é muito pareado, né? Porque, enquanto que eu prefiro o CELP por causa das 3 primeiras partes, do listening, do reading, do writing, o speaking eu detesto o CELP. Eu preferia fazer o quê? Essas 3 primeiras partes do CELP e a entrevistazinha do speaking do IELTS. Não existe um mundo ideal, né? Mas é o que tem pra hoje. Então, assim, depende do que você se sentir mais à vontade. Eu acho que a pessoa tem que avaliar, você olha quais são os detalhes de cada um, dá uma estudada nos materiais e vê onde você se encaixaria consegue melhor, ter um melhor resultado, né? Eu acho que é isso que vale.